Graça e paz, irmãos. Eu gravei um vídeo esses tempos atrás e acabei excluindo porque não saiu muito legal. Agora eu vou gravar novamente outro vídeo falando sobre a essência da igreja. Nas igrejas atuais, as pessoas dão as ofertas e dízimos. O dinheiro arrecadado fica só com os líderes e o povo fica cada vez na miséria. Está errado. O certo é fazer isso. O montante do dinheiro arrecadado tem que ser dividido pela quantidade de pessoas que estão no local e devolver para cada um o valor da divisão. É aqui que encaixa o versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 8. Que diz assim: como dizem as escrituras sagradas, ao que muito pegou, nada sobrou, ao que pouco pegou, nada faltou. O que quer dizer isso, irmãos? Ao que muito pegou é a pessoa que ganha muito e nada sobrou. Por quê? Porque o que estava sobrando ela deu para aquele que ganha pouco. Porque na escritura fala, ao que pouco pegou, nada faltou. Quer dizer, a pessoa que ganha pouco não teve falta, porque aquele que ganhou muito ajudou aquele que ganhou pouco. E também no versículo 10 do capítulo, do versículo 4 e 10 de Êxodo, capítulo 12, diz assim, no versículo 4: se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos. Aqui está falando? Está falando assim: você tem comida em excesso na sua casa, chame o seu vizinho que não tem, divida com ele. É isso que está falando. Aí no versículo 10 de Êxodo capítulo 12: repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Isto foi quando fizeram a ceia, né? Foi a primeira ceia, quando estavam no Egito. Agora, Êxodo, no capítulo 16, versículo 18, diz assim: quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinha demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. O que isso quer dizer também, irmãos? Isso quer dizer a mesma coisa de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15. Que pegou muito, quer dizer, a pessoa ganhou muito, não teve demais. Por quê? Porque era demais, ele deu para aquele que pegou pouco, para aquele que recebe pouco. É assim, irmãos, tem que ser. Eu perguntei ao Altíssimo o que significa isso, e pela graça do Criador de todas as coisas, eu tive o entendimento, e o Espírito Santo me revelou que isto é assim. Muitas pessoas ganham muito dinheiro e muitos ganham uma miséria. Essas pessoas que ganham muito podem dar uma oferta maior do que as pessoas que ganham pouco. O líder da congregação deve fazer a soma de todas as ofertas e dividir pela quantidade de pessoas que estão reunidas no local e distribuir o valor da divisão para cada pessoa que se encontra na reunião, incluindo até as crianças. Os líderes da congregação devem sair com o mesmo valor, mesmo não tendo nada para ofertar. É aqui que encaixa 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: pois as escrituras sagradas dizem, não amarre a boca do boi
enquanto ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Quer dizer, o trabalhador merece o seu sustento, que é o certo, né? A Bíblia foi alterada para salário. Isso quer dizer o quê? É o líder da congregação, a pessoa que vive só do evangelho. Ele não é obrigado a dar a oferta, mas ele vai sair com a mesma quantidade que todos estão saindo. Aí você pergunta: como deve ser feito para dividir uma nota de R$100? É simples, irmãos. Vamos supor que na divisão deu o valor de R$10 para cada um. Aí você reúne um grupo de 10 pessoas. E nesse grupo escolhe uma pessoa que fique responsável de trocar e dar a cada um os R$10. Ou marque num local a hora de se encontrarem em um supermercado e cada um faça a compra no valor de R$10. Isso é apenas uma das várias opções. É por isso que quando aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o Messias ordenou que o povo se assentasse em grupos. Fazendo assim, facilita a contagem e a divisão. Veja em Lucas, capítulo 9, versículo 14. Pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Então orientou aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. É para isso, irmãos, é para dividir. Porque na multiplicação dos pães e dos peixes, analisem bem. Tem peixe pequeno, tem peixe que é grande. Um peixe muito grande, para uma pessoa é muito. Então reúne, faz um grupo. Ó, esse peixe vai ser dividido para tantas pessoas. Aí faz a divisão. A quantidade de pessoas que vai dar aquele peixe. O peixe grande. É por isso que fazia. As pessoas se assentavam em grupos. Facilitava na contagem e na divisão. Fazendo assim, haverá igualdade entre todos. A pessoa vai repartir o seu muito com quem ganha pouco. Ninguém vai juntar riquezas só para si. Já era para estar acontecendo isso nas congregações. As ofertas e dízimos, sendo que dízimo não é para nós que somos gentios. Tudo é para ser repartido entre todas as pessoas que estão presentes. Isto é o amor ao próximo e ao Altíssimo, o Criador de todas as coisas. Os bens nunca ficavam com os discípulos. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 2, do versos 43 a 47. Diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Vejam bem, faziam muitos milagres e maravilhas. Por quê? Vamos seguir em frente. Por isso, todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos. Vejam bem, irmãos, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade de cada um, quer dizer. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Veja agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 32 até o 35. Quer dizer, capítulo 4, do versos 32 ao 35. Diz assim: os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo que tinham. Está vendo, irmão? As pessoas repartiam. O dinheiro não ficava com os apóstolos, não ficava com os discípulos.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Messias, e o Altíssimo derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado. Está vendo, irmãos? Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Está vendo, irmão? O dinheiro não ficava com os apóstolos distribuíam o dinheiro, fazia a repartição. É por isso que está escrito em Hebreus 10, 25: não deixemos de frequentar as nossas reuniões. Está vendo? Hebreus capítulo 10, versículo 25 encaixa nesse tipo de reunião, as pessoas para repartirem uns com os outros. O dinheiro das ofertas não ficava com os discípulos, não ficava com os apóstolos. O apóstolo Paulo, ele trabalhava para ajudar as pessoas necessitadas. Ele não vivia da oferta de ninguém também. Ele deixou isso como exemplo para nós, gentios. Detalhe, irmãos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não foi dentro de uma igreja, prédio, denominação. Foi em um local desabitado. Foi em lugar deserto. Veja bem, irmãos, todas as vezes que o Messias, se vocês analisarem as Escrituras, vocês vão ver que o Messias entrava na sinagoga ou no templo, e ele era expulso de dentro da sinagoga, ele era expulso do templo. Os líderes daquela época não aceitavam esse evangelho, porque os líderes queriam dinheiro só para eles, não queriam dividir o dinheiro com a multidão. Eles queriam obter riquezas, patrimônios. Isso está no Novo Testamento. Os discípulos, os apóstolos, todos eles morreram pobres. Nenhum deles adquiriram propriedades, não tiveram casa de luxo, não tiveram cavalo de raça para montarem. Nem o Messias teve cavalo de raça para montar, irmãos. Ele entrou em Jerusalém montado em um jeguinho emprestado. Analise bem as Escrituras. Se vocês analisarem as Escrituras, vocês vão ver que quando o Messias entrava no templo, ele era expulso. Eu não sou contra reuniões, não, mas desde que a reunião seja uma reunião justa, em amor ao próximo, ajudando o próximo, ajudar as pessoas necessitadas. Isso sim que é uma verdadeira reunião, a verdadeira congregação. É assim que tem que se fazer, ajudar as pessoas necessitadas que estão dentro da congregação, ajudar os irmãos que estão passando necessidade. Eu espero que isso abra a mente de vocês e entendam. É só isso, irmão. Graça e paz a todos. Pois é, irmãos. Reúnam nas casas de vocês, nos bares, em qualquer lugar você pode fazer a sua reunião. Fazendo isso, o Altíssimo vai abençoar todos. Eu espero que isso abra a mente de vocês. Graça e paz a todos.